Boa noite, seja muito bem-vindo a mais essa aula, quarta aula dessa semana, né, desse intensivão aqui nesse começo de ano. E estamos começando mais uma aula. Boa noite, Campané, boa noite, João. Como que vocês estão? Vocês estão lindos, vocês estão maravilhosos, vocês estão magníficos, não tem como não estar. Esse vai ser o lema nosso desse ano: lindo, maravilhoso e magnífico, não tem como não estar. A gente foi encontrado mais uma vez pela graça de Deus, mais uma vez a gente teve a oportunidade de começar tudo de novo. Mais um recomeço. Colocar as coisas em prática, as coisas que a gente não colocou o ano passado, as coisas que ficaram para trás, a gente começar esse ano com tudo. Então, lindos, maravilhosos e magníficos. Não tem como não estar. O tema da aula de hoje: sagrado equilíbrio, a sinfonia da fisiologia e espiritualidade no jejum consciente. E o porquê que eu escolhi esse tema, né? O sagrado equilíbrio. E toda vez que a gente pensa, né, em viver em equilíbrio, em viver a plenitude de Deus, a gente pensa no corpo, alma e espírito. E nesse tripartido, né, a gente também entende que a nossa alimentação é baseada em 3 substratos principais, que são carboidratos, proteínas e gorduras. E nessa sinfonia, né, desse equilíbrio, o alinhamento dessa nutrição no nosso corpo físico, a gente consegue achar uma sinfonia onde todos os nutrientes, todos os macronutrientes, todos os substratos são oxidados para poder fornecer o nutriente que o nosso corpo precisa, nem a mais e nem a menos, e sim o que ele precisa para cumprir todas as funções metabólicas dele do dia, todas as funções metabólicas da semana, todas as funções metabólicas daquele mês. Então a demanda nossa de gasto calórico depende totalmente desse nutriente, desses 3 substratos, que é a proteína, o carboidrato e a gordura. Então o equilíbrio da ingestão desses 3 macronutrientes fornecem a nossa energia, e dentro deles, né, tem os micronutrientes, que tem as vitaminas, os minerais, aonde todo o equilíbrio desse fornecimento de energia traz pra gente uma nutrição adequada. Então a gente entende, né, que as nossas reservas energéticas, elas divididas nesse conceito, a gente tem uma maior, né, o acúmulo dela, né, o fornecimento dela de energia, ela varia de acordo com cada substrato, né? Então 85% da nossa energia ela provém das gorduras, 14% provém das proteínas e apenas 1% provém dos carboidratos. Então as nossas reservas energéticas, elas estão divididas em 85% do fornecimento de energia provém das gorduras, 14% provém das proteínas e apenas 1% provém dos carboidratos. Então por isso que a base nutricional nossa, ela de acordo, né, com a OMS, de acordo com a nutrição, né, ela fala que a nossa base nutricional tem que ser o carboidrato para poder estar sempre renovando, né, essas reservas. E o que a gente entende, né? A gente entende que até a lógica que eu vou trazer para vocês, né, a gente está dentro, né, de uma era, de uma época onde a gente, do tempo todo, a gente quer essa recompensa imediata, a gente quer, né, essa recompensa rápida, onde vira e mexe você recebe aqui mesmo uma mensagem, né, ou alguma propaganda de como conseguir um dinheiro rápido, de como não trabalhar menos e conseguir um maior acúmulo de riquezas, né? Então a gente tem aí o jogo do tigrinho, né? A gente tem vários joguinhos aí que te prometem conquistar essa riqueza rápida. E a mesma coisa é o nosso alimento. A gente sempre vai, nossa mente, nosso organismo sempre vai procurar formas de captar energia e usar energia de maneira rápida, para não precisar gastar
calorias, para não precisar gastar tempo, né, para poder produzir um novo ATP, que é a nossa moeda energética, adenosina trifosfato, uma nova molécula de energia. A gente não quer gastar esse tempo, a nossa mente não quer gastar esse tempo, né? Porque a gente está o tempo todo buscando recompensa imediata. E a nossa gordura, né, quando a gente pensa nos 3 substratos energéticos e pensa no porquê, né, que cada substrato ele fornece uma nutrição diferente, uma energia diferente, alguma coisa diferente no nosso corpo, a gente entende, né, que cada um tem o seu papel. Então não tem como a gente privar todos os alimentos o tempo todo da nossa vida, porque ou a gente, né, como a gente viu, né, na aula anterior, ou a gente pode pegar uma resistência a determinado alimento. Por exemplo, você fica muito tempo sem consumir o glúten, você pode criar uma resistência depois para consumir o glúten, ou no caso a lactose, você fica um tempo sem se alimentar da lactose, você pode criar ali uma resistência à lactose. Então tudo isso a gente tem que entender, que a gente tem que estar alinhado, tem que estar em equilíbrio, tem que estar em sinfonia. O que aconteceu de uns tempos para cá? O alto consumo de produtos processados e de alto teor de açúcares fez com que a gente ficasse acumulando muita reserva energética em forma de tecido adiposo, que são as gorduras, que daí a gente criou uma resistência à insulina, a gente criou uma dependência de determinados alimentos. A gente hoje é uma população onde a gente está com um nível de obesidade muito grande, porque a gente consome muitos alimentos como recompensa rápida, por causa de uma dependência desse alimento, que ele vai formar algo no seu cérebro, uma dependência emocional, que a gente vai falar ao decorrer dessa aula. Mas também, né, a gente tem a pressão também da mídia para poder te fazer consumir altos alimentos calóricos, né? Hoje a gente pega, né, os aplicativos de comida rápida, né, o iFood, né, esses aplicativos de comida rápida, a gente o tempo todo o tempo todo a gente é atacado, né, por propagandas, né, de comida gostosa, atraente aos nossos olhos, aonde gera ali um desejo no nosso cérebro que a gente vai consumir aquele alimento por causa até de uma recompensa rápida. E quando a gente vê, né, abre o Instagram principalmente, hoje tem várias páginas, né, aonde coloca ali, né, uma divulgação, né, e até mesmo eles mesmos se alimentando daquele alimento, e o alimento escorrendo pela boca, né, do divulgador ali, e aquilo causa em nós um desejo de consumir aquele alimento. Não somente a gente quer aquele alimento por uma necessidade física, mas sim por um desejo que a nossa alma está gritando querendo aquele alimento. Faz sentido para vocês? Coloca aqui para mim, aqui, ó, faz sentido, nos comentários. Então hoje a gente vai decorrer um pouquinho, né, sobre a bioquímica, né, dos alimentos, dos substratos energéticos. Eu não vou entrar tão a fundo nisso para não ficar uma aula maçante, para não ficar uma aula chata. A gente vai passar bem por cima deles mesmo, para a gente poder conhecer, e conforme, né, vocês forem tendo interesse, né, se vocês forem tendo interesse, a gente traz mais específico cada substrato depois de uma aula posterior. Hoje a gente vai falar meio por cima para a gente poder entrar e continuar esse assunto do jejum. Então hoje a gente não vai falar tanto do jejum, mas sim da influência que os alimentos têm no nosso cérebro, na nossa emoção, na nossa alma, tá? Então as gorduras, elas são fonte de energia em grande escala. Então você imagina que a maior fonte de energia do seu corpo está concentrado nas suas reservas de gordura. Então tem um porquê da gente acumular gordura, tem um porquê da gente acumular tecido adiposo, da gente reservar essa molécula no nosso corpo. Por quê? Ela é a nossa reserva, né? A nossa poupança. Ela é o nosso corpo, né? A gente tem a necessidade de acumulação, né? Quem aqui, né, não pensa o tempo todo em, se eu preciso guardar um dinheiro na poupança, eu preciso fazer uma reserva de dinheiro, de finança, porque vai que acontece, né, algum imprevisto, né, e eu tenho essa reserva aqui. Quem aqui não pensa assim? O nosso corpo automaticamente, fisicamente, dentro da gente, a gente como célula, a gente já pensa isso também no nosso corpo. O tempo todo o corpo quer acumular energia porque ele acha, né,
principalmente por causa da nossa evolução, que a gente, em qualquer momento, a gente vai ter algum prejuízo, a gente vai ter alguma coisa que vai fazer a gente não ter alimento rápido. Então, a necessidade do nosso corpo em poupar, em guardar energia, é a mesma necessidade que a nossa alma pede às vezes, relacionado a riquezas, a dinheiro, que a gente precisa ter uma reserva para qualquer imprevisto. Quem aqui pensa comigo? Ou só eu que penso assim? Que preciso ter uma reserva, né? Preciso ter, né? Em algum momento, preciso ter uma reserva de emergência para qualquer situação da minha vida. Então essa é a nossa reserva, é a nossa poupança. A forma que o nosso corpo encontrou de acumular energia, de acumular reservas, é no formato de gordura. Só que, né, não só esse acúmulo de reserva energética, mas também tem as funções específicas que a gordura tem no nosso corpo, né? Uma dessas funções é a proteção dos órgãos vitais, né? Tem alguns órgãos nossos que eles são protegidos por gordura, né? Tem a temperatura, mantém a temperatura corporal, a construção celular, né? Muitas pessoas não sabem, mas do mesmo jeito que a gente tem reservas energéticas de aminoácidos, de proteína na musculatura, a gente também reserva lipídios dentro da musculatura. Então, dentro da nossa célula também tem reservas de lipídios. Faz sentido para vocês? Então, construção celular, manter temperatura do corpo, proteção de órgãos vitais, transportador de vitaminas como A, D e E, elas são transportadas pela gordura na nossa corrente sanguínea, e às vezes a deficiência de vitaminas no nosso corpo não é por causa da falta de ingestão de vitaminas, e sim por causa da falta de ingestão de um substrato, da gordura. A gente não tem essa gordura para fazer esse transporte, principalmente atletas, né, que chegam num percentual de gordura muito baixo, eles acabam entrando num grau de anemia ou de desidratação muito grande, porque não conseguem fazer o transporte também das vitaminas e dos minerais. Então a gordura, ela tem essa função também, de fazer esse transporte de vitaminas, fazer parte da composição de enzimas. Então algumas enzimas, elas fazem, né, juntamente com a proteína, elas fazem esse trabalho de oxidar algum substrato, de oxidar alguma proteína ou oxidar algum substrato mesmo para poder formar energia. Então ela também faz essa formação, né, juntamente com a proteína das enzimas, além de formar, né, os nossos hormônios. Aí, ó, até o Andrei aqui, ó, boa noite Andrei, boa noite Andrade, tudo bem? O Andrei até complementou aqui, ó, que a bainha de melanina contém gordura e ajuda na comunicação dos neurônios. Aqui mesmo, até coloquei aqui, ó, substâncias auxiliadoras no sistema imunológico, na comunicação de neurônios, formadores de hormônios, né? O que forma a nosso testosterona? Como que forma, né? Como que a gente produz, né, nosso testosterona? É através de colesterol. O colesterol é uma gordura. Então, essa é a função desse substrato. Não só fazer a reserva de energia, como, né, uma reserva de emergência para alguma situação sem energia, mas também construção celular, manter a temperatura do corpo, proteção de órgãos vitais, transportador de vitaminas, faz parte da composição de enzimas juntamente com a proteína e formador de hormônios e substâncias auxiliadoras no sistema imunológico. Muitas vezes a gente cai a nossa imunidade por causa de falta de gordura. Então não é saudável a gente ficar abaixo de 12% de gordura ali, de 15% de gordura. Um parâmetro saudável, que a gente pode considerar saudável para o ser humano, é de 12 a 15% de percentual de gordura para o homem e de 20 a 25% de percentual de gordura para a mulher. Então não é saudável a gente ficar abaixo disso. Logicamente que a gente trabalha com atletas de fisiculturismo, a gente trabalha com atletas de alto rendimento, aonde a gente precisa fazer essa perda desse percentual de gordura para aquele campeonato, para aquela situação, e logo depois a gente precisa voltar à área saudável. Fez sentido para vocês? Coloca aqui para mim aqui, ó, fez sentido, Helder.
Uma dica importante, né, que eu até separei para vocês, que é a ingestão de gorduras boas, para que a gente possa fazer esse equilíbrio no nossa corrente sanguínea, no nosso corpo mesmo, no nosso corpo físico, que a gente possa ter todos os nutrientes, né, necessários desse substrato. Então a ingestão de gorduras boas, como ovos, abacate, peixe, azeite, que além de auxiliar na diminuição do colesterol ruim, que é o LDL, melhoram a saúde cardiovascular. A gordura insaturada auxilia na queima de gordura sem a necessidade de baixar as calorias totais da dieta. Quem aqui já fez, né, dieta cetogênica, a gente entende que a gente precisa consumir a gordura para poder queimar gordura. E também tem, né, os MCTs, né, que são algumas gorduras, né, que auxiliam na própria queima de gordura. Teve uma época, né, até o Andrei, ele pode confirmar isso, a gente fazia muito, né, a suplementação, né, de MCT, né, que são os triglicerídeos, né, para poder auxiliar na queima de gordura. Quem que já chegou a fazer? Levanta a mãozinha aqui. Então, também, né, a própria gordura faz parte do processo de queima de gordura. Eu não posso ficar totalmente sem ingerir a gordura na minha alimentação. Então eu preciso ter esses 3 substratos em equilíbrio, logicamente que em equilíbrio. Então, né, esse é o papel principal da gordura, né? Então temos o próximo substrato energético, que são as proteínas. As proteínas a gente pode considerar que são os nossos tijolinhos. São os tijolinhos que reconstroem celularmente, né? Principalmente massa muscular, cabelo, unha, pelos, né? Pele. Toda essa parte de reconstrução muscular é feita através da proteína. Ela não é feita só para poder aumentar a sua massa muscular, mas também para poder reconstruir as células. As células quais a gente precisa para poder fazer essa reconstrução celular todos os dias. Todos os dias a gente tem quebra a gente tem restauração de unha, pele, cabelo, pelo, massa muscular, proteína muscular. Então as proteínas são os nossos tijolinhos. É ela que faz a construção e a reconstrução celular, e as enzimas e anticorpos são formados por proteínas. Então as nossas enzimas e os anticorpos também são formados por proteínas. Então muitas vezes, né, o que eu falei, a gente precisa ter, né, o equilíbrio para quê? Para que a gente possa manter o nosso físico saudável, para a gente poder viver mesmo essa plenitude. Então, né, como eu falei, músculo, cabelo, unha, ossos, todos eles são construídos e reconstruídos devido à ingestão desse substrato. Os alimentos mais ricos em proteínas são derivados dos animais. Eu até costumo falar para sempre para o pessoal, cara, tudo que for bicho é proteína, tá? Toda vez que você pensar assim, o que é proteína? Frango, carne, porco e os derivados dos animais, ovos, leite. E os derivados desses derivados, né, leite, o queijo, iogurte, além das proteínas que derivam dos vegetais. No caso, o feijão, a soja, a quinoa, a aveia. Esses são os derivados dos vegetais. Até a gente tinha um atleta, né, que era vegetariano, que era vegano, aonde ele começava a maior consumo dele, por ele não consumir proteína animal, a grande demanda dele energética vinham dos vegetais. Agora ele deixou de ser, né, vegetariano, voltou a comer carne. Quem viu aqui nos meus reels, né, conseguiu ver ali ele comendo até um pernilzão, né, que a gente assou nesse Natal, né, nesse Ano Novo, aonde ele fez e comeu, né, fez essa transição, né, de vegano, vegetariano, não lembro, acho que ele era só vegetariano, aonde ele fez essa transição para a voltar a comer carne. Então, nesse processo, né, a gente vê que a demanda, né, de proteína animal, ela
o valor biológico, né, da proteína animal é muito maior do que o vegetal. Tanto é que depois que o Will voltou a comer carne, começou a comer carne, o peso dele voltou a subir, a cor da pele dele voltou a ficar corado, né, sem precisar tomar o sol ali, porque a gente até costumava falar que ele era bem branco, né, talvez por ser, né, por causa da falta ali de vitaminas que continham na proteína, minerais que continham na proteína. E daí, né, agora ele voltou a comer carne, o peso dele subiu, está evoluindo as cargas, está conseguindo treinar melhor, então acabamos melhorando um quadro dele, buscando esse equilíbrio. Logicamente que cada um tem a sua crença, né, cada um tem a sua forma de se alimentar, a sua dieta ali, mas a gente tem que entender que é necessário, principalmente para o homem, consumir proteína animal. Então são as funções da proteína, né? A construção e reconstrução de músculo, cabelo, unha, ossos, além, né, de fazer reconstrução celular. E depois a gente tem mais um substrato que são os carboidratos. Os carboidratos são a energia pura, são as energias que a gente tem em rápido acesso, né? Ela é a nossa recompensa rápida, onde a gente precisa dela naquele momento para poder ativar todo o nosso metabolismo. Então todo o nosso metabolismo ele é ativado pelo carboidrato, pelo glicogênio, pela glicose. Ele é ativado principalmente quando a gente olha, né, o ciclo de Krebs, ele é ativado, né, pelo carboidrato, né? Ele vai transformado, a hora que ele é oxidado ali, né, ele vira acetil-CoA ali, o acetil-CoA vai ser transformado para poder ser a moeda ativadora ali do ciclo de Krebs. Então a gente precisa do carboidrato para manter o metabolismo ativo. Então também, né, quando a gente pensa em nutrição, né, em nutrir o nosso físico em equilíbrio, não é saudável a gente ficar sem consumir carboidrato. Então a gente tem que consumir os 3 substratos quando a gente pensa em nutrir o corpo, em nutrição do corpo. Lógico que tem estratégias, né? Principalmente no fisiculturismo, que tem estratégias, principalmente eu gosto muito de usar determinadas estratégias, como um jejum muito prolongado, além da dieta cetogênica ou da dieta low carb, mas toda vez pensando em um campeonato, numa estratégia para algo, para aquele momento, não como, né, longo estilo de vida, não que a gente não possa, lógico que a gente pode, né, utilizar como um estilo de vida ali a dieta cetogênica, né, ou a dieta low carb, mas a longo prazo, né, depois de 10 anos fazendo e aplicando isso nos meus alunos, eu vejo que em determinado momento, a longo prazo, não é saudável ficarmos em low carb ou dieta cetogênica a longo tempo. Então o carboidrato ele é a nossa energia pura, ela é a nossa energia rápida, né? Até Costa ele fala que após 10 a 18 horas de jejum, o glicogênio encontra-se quase esgotado. E depois de 4 a 6 horas, depois da última refeição, o processo de formação de glicogênio é a partir dos aminoácidos glicerol. O que acontece? A gente tem, né, a nossa demanda ali, né, de glicose no sangue, além do glicogênio estocado no músculo e no fígado, né? E quando a gente coloca o nosso físico a um estímulo ali de um exercício físico prolongado ali, no caso de um treinamento de musculação, ou de uma corrida, ou de uma maratona, ou de qualquer exercício que vá durar mais que vai demandar uma energia maior, a gente usa toda a nossa glicose que está em nível plasmático no sangue, e aí após 4 a 6 horas de jejum ali, ou após um exercício prolongado ali, você começa a fazer a captação de recursos, né? Captação de recursos que estavam estocados. No caso, a gente tem, além da gordura, a gente tem o glicogênio que fica estocado na massa muscular, né? Nas células musculares, e também o glicogênio que fica estocado no fígado, além dos aminoácidos que também ficam estocados no fígado, além dos lipídios que ficam estocados na célula muscular, para poder ser usados em momentos de necessidade. Então, não tem um perigo tão grande a gente ficar em jejum total. Por quê? Porque a gente sempre vai ter reservas, principalmente se você for um ser humano saudável, se você estiver ali em percentual de gordura entre 12 a 15% para o homem e 20 a 25% para a mulher, você tem reservas suficientes
para poder passar esse jejum. E é isso, né, que a gente sempre fala. O jejum ele não é perigoso. Você pode continuar fazendo suas atividades normais desde que você esteja em nível saudável. O que você tem que fazer? Acompanhar os marcadores. Se o seu peso não está caindo muito rápido, se você não está tendo vertigem, se você não está tendo apagões súbitos, né, por falta de minerais e de nutrientes, de vitaminas em determinado momento. Então, esses substratos, quando estão em equilíbrio, quando o seu corpo está em equilíbrio, ou quando você está até mesmo com um percentual de gordura mais alto, você consegue ficar a longo prazo em jejum. Você não precisa diminuir, né? Você não precisa ficar preocupado. Nossa, eu vou começar um jejum e eu não vou conseguir fazer as minhas atividades no trabalho, eu não vou conseguir fazer as minhas atividades de treinar, de fazer um exercício, de fazer as minhas atividades diárias, porque vai faltar energia. Se você é um ser humano saudável, não tem um percentual de gordura tão baixo, não está com nenhum problema físico ou fisiológico, você consegue porque você tem da onde tirar. Então, da onde que a gente vai tirar essas reservas? Do tecido adiposo, né, que é a nossa maior reserva energética, 85%. Depois a gente tem 14% das proteínas. Dentro disso, aonde vão estar estocadas? Vão estar estocadas nas células musculares, como glicogênio e aminoácido e lipídio, e também no fígado, como glicogênio, aminoácido e lipídio. Então a gente já tem lugar, a gente tem reserva. Como eu falei, o nosso corpo ele quer poupar, né? Ele precisa poupar porque ele fica preocupado, né? Da mesma forma que a gente fica preocupado em algum momento a gente ter essa demanda, né, que precisa de uma reserva de emergência, o nosso corpo também precisa de uma reserva de energia né, emergência para qualquer situação. Então é natural a gente pensar assim. O que a gente precisa fazer? Achar o equilíbrio disso. Então podemos dizer, né, que após 6 horas de jejum, nosso corpo entra em estado de alerta e nossas reservas energéticas para manter a homeostase, o equilíbrio das funções fisiológicas, ele busca reservas no fígado, nas células musculares, para poder manter a glicose no sangue em nível plasmático. E o porquê que ela precisa manter essa glicose em nível plasmático? Porque o nosso cérebro é totalmente dependente de açúcar, totalmente dependente de glicose. O combustível que alimenta o nosso cérebro é os açúcares, são o carboidrato, são a glicose. Fez sentido para vocês? Esse é um dos motivos da gente ter uma dependência tão grande às vezes em alimentos que têm alto índice de açúcar. Talvez, né, você é uma pessoa, né, que trabalha no administrativo, trabalha muito tempo com o cérebro, lê muito, estuda muito, trabalha muito com a cabeça, um investidor da Bolsa de Valores, um investidor de, né, criptomoedas, ou você precisa ali traçar estratégias para poder alavancar ali o seu negócio e a sua cabeça fica o tempo todo pensando, você sente a necessidade o tempo todo de comer um doce. O que é isso? O alimento do nosso cérebro. Ele fica querendo um açúcar rápido, ele fica querendo uma recompensa rápida para poder continuar tendo energia, porque ele não quer tirar das reservas dele. Quantas vezes você teve ali um dinheirinho guardado ali e você ficou, né, naquele momento que você precisou usar aquela reserva, você ficou aflito no seu coração porque você precisava tirar aquela reserva, tirar aquela poupança ali para poder usar? É só eu que pensei assim já, gente? Coloca aqui no comentário, eu também já pensei. Tem hora que é difícil a gente tirar das nossas reservas para poder suprir uma necessidade. O nosso corpo também é assim. Ele não quer gastar a energia, não quer tirar das reservas dele, porque ele quer deixar aquilo ali acumulado. A gente tem a tendência a acumular as coisas, a acumular riquezas, a acumular recursos, né? A gente tem essa necessidade por natureza. O nosso corpo é assim, fisicamente ele é assim. Fisiologicamente ele é assim, ele tem a necessidade de acumular energia e não gastar o que está reservado. Ele quer sempre estar consumindo e de preferência rápido. Aí vem, né, o desejo às vezes que vem no seu coração quando você vê o anúncio de um jogo do Tigrinho para que você consiga conquistar um dinheiro rápido sem precisar trabalhar. Então, quando a gente pensa nisso, a gente trabalha, né, a favor desse equilíbrio. O Marcos até perguntou aqui, a fibra auxilia na diminuição da vontade de querer
de querer comer doce, cara, ela vai ajudar na sensibilidade à insulina. Automaticamente a demanda, né, e a necessidade de manter essa glicose em nível plasmático no sangue acaba diminuindo por causa da digestão, né? A fibra acaba auxiliando, né, nessa digestão dessa glicose e também na liberação de insulina. Ela aumenta ali a sensibilidade à insulina, a demanda é menor, então eu tenho menos hormônios pedindo aquele determinado substrato, aquele determinado alimento, então acaba que a fibra auxilia por esse motivo, tá? Fez sentido? Então podemos dizer que em jejum nosso corpo entra em estado de purificação e limpeza, né? Tirando uma dependência de certos alimentos, principalmente para a liberação de endorfinas, serotoninas, dopaminas e ocitocinas. Então, os 4 principais, né, neurotransmissores que são envolvidos nesse equilíbrio são as endorfinas, as serotoninas, as dopaminas e as ocitocinas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Depois, né, da gente ter esse entendimento dos substratos energéticos, dos macronutrientes, a gente vai entender qual que é a influência desse tipo de alimento em nos nossos neurotransmissores. Principalmente, né, quando a gente pensa em hormônios que falam sobre prazer e felicidade. O tempo todo, né, o ser humano está buscando o prazer ou a felicidade. O prazer para satisfazer o seu desejo, né, os seus desejos e os seus sonhos, e a felicidade é uma busca constante do ser humano por causa da quantidade de aflições que a gente tem nesse mundo. Quando Jesus fala que na terra vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, mesmo em meio às aflições, a gente não tem que estar sempre correndo atrás da felicidade. A gente tem que entender que a felicidade ela é um estado de espírito. A gente escolhe estar feliz ou não em determinado momento, não tirando, né, os momentos que a gente tem de tristeza, mas o momento de felicidade ele só existe por causa dos momentos de tristeza. Então eu só consigo dar valor e ser grato aos meus momentos felizes porque antes dos momentos felizes eu tive alguns momentos de tristeza. E quem faz essa regulação desses hormônios são os neurotransmissores. O nosso corpo regula as nossas emoções basicamente por 4 neurotransmissores que trabalham a favor do bem-estar, seja ele por sentimento de recompensa após um grande esforço ou por relaxamento nas horas de descanso. Então, prazer e felicidade. Logo após, né, você fazer aquele treinão, né? Fala em Camponé. Depois de fazer aquele treinão de musculação bem pesado, né? Ou aquele treinão de jiu-jitsu bem pesado, você chega na sua casa, aí você tem aquele liberação de endorfina por causa de você ter concluído aquele trabalho, aquela tarefa, né? E não só, né, quando a gente pensa em treino, mas toda vez que a gente consegue concluir um trabalho, vamos pensar num vendedor, pegou uma venda bem difícil, né? Ele vai ali e vai trabalhando a venda e vai conversando com o cliente, e no final ele consegue realizar a venda. O que acontece? Automaticamente a endorfina é liberada no corpo e aquele sentimento de prazer vem com muita velocidade. Quem aqui já passou por assim em algum momento do trabalho, ou algum momento, né, desse prazer vir por causa de um esforço que você teve muito grande? Então a gente tem aquele esforço muito grande, né? Depois que a gente fez, né? Quando a gente vai se superar, né? Numa carga, por exemplo, num treino da musculação, quando você consegue superar aquela carga, automaticamente a quantidade de endorfina que é liberada é muito grande. Então você fica ali satisfeito, você fica prazeroso, né? O ego, né, até sobe um pouco ali, você ter conseguido concluir aquela missão. Então toda vez que a gente pensa no prazer, ele está relacionado à conquista. A conquista após um grande esforço. A gente costumava dizer, né, toda vez que a gente ia competir, eu acho que o Camponé já passou por isso, o Andrei já passou por isso, toda vez que a gente ia competir um campeonato de fisiculturismo, né, toda vez que a gente vai competir um campeonato de fisiculturismo, a gente pega ali 2, 3 meses de uma preparação bem árdua ali, onde a gente se restringe, né, muito grande, a gente faz
né? Os nossos treinos pesados com alimentação em déficit calórico bem alto, fazendo ali cardios, né? E acrescentando gasto, só investimento, para poder no final subir no palco e ser ali 1 ou 2 minutos de confronto no palco e 1 minuto e meio no máximo de apresentação individual. E antes de você subir no palco, o seu pensamento está assim: nunca mais eu venho aqui, nunca mais eu volto. Você tá louco, passar por tudo isso para isso, nunca mais eu volto. E automaticamente, depois que você desce daquele palco, você desce, né, e você concluiu, né, aquela missão, automaticamente o primeiro pensamento seu é: qual que é o próximo campeonato? Principalmente quem tem coach, né, a primeira coisa que sai do campeonato já perguntando pro coach quando é o próximo campeonato. Então a gente tem essa liberação de endorfina ali. E também, né, a felicidade depois de um relaxamento, né, você trabalhou o dia todo, concluiu todas as missões, concluiu tudo que você precisava fazer, chega em casa e você encontra sua esposa, você encontra seu filho, você encontra, né, o seu lar, né, o seu refúgio ali, liga a sua televisão, pega o seu controle ali e tem, né, essa liberação de endorfina ali também por causa dessa recompensa. Então o ser humano ele trabalha por recompensas, ele trabalha com essas situações. E também, né, alguma delas ela é liberada, né, positivamente, e quando a gente tem, né, a falta dessa recompensa, a gente trabalha, né, e não libera esses neurotransmissores, aonde que na falta dele vem os sentimentos não agradáveis, né, como solidão, ansiedade, desânimo, depressão. Toda vez que a gente coloca, né, uma expectativa muito grande em algo e a gente não consegue concluir, a primeira coisa que vem é a depressão. Você fica chateado, vem o desânimo, né? Toda vez que alguém não te ajudou, vem aquele sentimento de solidão, aquele sentimento, né, de ansiedade para concluir logo aquela tarefa. E o que acontece com isso, né? Você, por causa de você não ter esse trabalho, né, essa troca, né, com essa recompensa, você busca recompensas em outro lugar, você busca recompensas em outras situações. No caso aqui a gente vai especificar alguns alimentos que a gente busca, né, em alguns neurotransmissores que precisam de alimentos para a gente poder concluir e ter essa recompensa rápida ali, né? A primeira vai ser a endorfina, que é o hormônio da felicidade. A endorfina é responsável pela sensação de felicidade e ficou conhecido no meio de praticantes de exercícios devido à sensação de bem-estar logo após o exercício. Então, toda vez que a gente libera endorfina após o exercício, a gente ganha, né, essa sensação, né, essa sensação endorfinada ali de felicidade. Ou quando a gente toma, né, aquele café, né, logo da manhã cedo, aquele primeiro cafezinho, quem né, tem o vício em café aí, toma aquele café, libera aquela endorfina e você vai pronto para o trabalho, né? Do mesmo jeito, né, que quando você faz aquele treinão bem gostoso mesmo, que você termina aquele treino e consegue concluir todos os exercícios, consegue progredir carga, volta em casa, mano, primeira coisa que você pensa é no próximo treino. É por causa desse hormônio, por causa desse neurotransmissor, por causa da endorfina. Podendo ser dito que a endorfina é um analgésico natural do nosso corpo. Ele é o nosso analgésico. Ele é o que tira a nossa dor, às vezes, em momentos de aflição, né? Essa recompensa, a endorfina. Dentro disso, vemos que podemos ficar viciados, né, de alguma atividade pela dependência dessa anestesia. Então, às vezes, né, por causa da quantidade, né, de endorfina que a gente libera no treino, a gente fica tão viciado nessa anestesia, nessa analgesia, que a gente fica viciado em estar treinando o tempo todo. Do mesmo jeito que a gente pode transferir isso a qualquer situação, né, que a gente consiga liberar endorfina. No caso, vou dar o exemplo para vocês. Quem aqui é viciado em chocolate? Levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha aqui para mim, coloca aqui embaixo aqui, ó. Eu ainda tenho vício em chocolate. Será mesmo que você é viciado no alimento em si, nesse substrato, nesse alimento, ou você é viciado na endorfina? Na liberação que esse alimento faz? Em momentos, né, que a gente está ali com ansiedade tão alta, a gente está preocupado, está ali trabalhando muito, a cabeça pensando muito, a primeira coisa que o nosso cérebro pede é um chocolate. Mas ele não está pedindo chocolate, ele está pedindo a
liberação da endorfina. Porque naquele momento você ainda não concluiu sua atividade e você não consegue concluir a atividade ao tempo, porque você precisa de um tempo para concluir, para você pegar a recompensa no final do trabalho, e a primeira coisa que você faz é pedir um chocolate. Aí fica top, né, ô Campanelli? Comer um docinho antes de treinar, se já libera endorfina, o treino já fica mais agradável. É por isso que a gente coloca um sonho de valsa ali, ou uma colher de doce de leite antes com um pré-treino, para poder ter essa liberação de endorfina, principalmente para aquelas pessoas que não conseguiram ainda aderir à atividade física. A gente usa como estratégia usar um chocolate ou um doce para poder facilitar essa entrada da pessoa na atividade física. Então ela tem, né, a recompensa antes e uma recompensa depois de ter terminado o treino. Então são duas liberações de endorfina, antes ali no pré-treino e também na liberação no pós-treino, quando ela termina o exercício. É uma coisa também que acontece muito com pré-treinos, né? Já em suplementares aí, que tem uma quantidade tão grande de estimulante que ele já libera a endorfina antes do treino. Tanto é que tinha, né, suplementos como o Jack 3D, que ele tinha uma liberação tão grande, né, com tantos estimulantes, e tinha uma liberação tão grande de endorfina, que ele pode ser comparado à cocaína. Que depois de 5 minutos que você ingeria, né, uma quantidade de Jack 3D, você já ficava ali 5, 15 minutos, treinava bem, depois dos outros 15 minutos você ficava bicudo. Você ficava xarope das ideias, entrava numa depressão profunda, porque o nível de endorfina foi tão alto que a hora que você voltou, né, a hora que estabilizou no seu corpo, não tinha mais aquela endorfina, você não conseguia continuar nem treinando. Daí a recompensa no nível do treinamento ia ser muito pouca. Não conseguiria suprir essa necessidade. Tinha um pré-treino que a gente fazia antes de eu passar chocolate, né, ou sonho de valsa, ou a bolacha traquinas, né, para os meus atletas. A gente tinha, até se vocês quiserem procurar no YouTube, né, o pré-treino caseiro que eu fiz na minha página do YouTube, eu aprendi de maromba. O pré-treino caseiro era o Choco Pepper, que era o chocolate com pimenta. As duas, né, as duas substâncias ali, os dois alimentos que juntos eles fazem a liberação de endorfina. Além, né, da pimenta ali ser um estimulante ali e um termogênico onde vai auxiliar na queima de gordura. Então não é à toa que a gente usa algumas estratégias para determinados atletas. É para facilitar e manter você mais tempo nesse processo da evolução física. Então, um dos motivos da gente usar o chocolate como pré-treino, ou usar um doce pré-treino, é fazer essa liberação de endorfina em nível menor antes do treino, para que depois do treino a sua liberação de endorfina seja na mesma proporção, para que você tenha duas liberações de endorfina, onde o seu cérebro automaticamente auxilia o exercício físico a uma recompensa de endorfina. Fez sentido para vocês? Para quem que fez sentido, levanta a mãozinha aí, coloca aqui embaixo que ó, fez sentido. Não fico sem meu chocolate pré-treino, coloca aí o Campané, que eu já sei ser. Então, né, os vícios em doce ou em alguma substância, ela vem por causa disso. A gente quer sempre uma recompensa rápida, a gente não quer trabalhar para ter essa recompensa. Porque se a gente tivesse feito algumas atividades, como dançar, trabalhar em equipe, praticar atividade física, a gente já teria essa liberação de endorfina. Só que a gente quer uma recompensa rápida, a gente não quer ter o comprometimento para poder realizar essa demanda e poder realizar a liberação de endorfina depois desse trabalho. A gente não quer trabalhar, a gente quer gastar o menos energia possível. Fez sentido? Endorfina? Agora você entendeu o porquê do chocolate, né, Campanelli? É por isso que os caras... Era para estar todo mundo da Neandertal, tinha que estar nessa aula aqui. Já para entender, já, né? Pra gente não precisar ficar explicando depois no grupo, né, Campanelli? Mas depois, agora fica a seu critério, né? A sua missão agora é explicar para os outros agora, para poder dissipar essa mensagem aqui, tá? Então, temos o segundo, né, neurotransmissor, que é a serotonina, o hormônio do prazer.
a serotonina, ela está ligada totalmente e diretamente ligada ao desejo, né? Mais especificamente ligado à libido, né? A nossa libido, nosso desejo sexual. Os níveis de serotonina podem mexer com o desejo sexual, além de ser um papel fundamental na regulação do humor, funções cognitivas e no apetite. Então, né, um dos neurotransmissores que fazem, né, ligação direta ao nosso desejo, aos nossos sonhos, à realização dos nossos sonhos, está dentro da serotonina. Por isso que muitas pessoas hoje elas são, né, e a gente está vendo, né, um nível tão grande de pessoas viciadas em pornografia, viciadas, né, em jogos, em videogame ou jogos de tabuleiro ou qualquer outro tipo de jogo por causa da dependência da serotonina. Está ligado totalmente ao desejo, e principalmente quando a gente pensa em desejo sexual. Na mentoria, Deus trouxe para mim, né, quando eu dei a mentoria de identidade profissional, Deus trouxe para mim duas realidades, né? A realidade da necessidade e a realidade do desejo. E toda vez que a gente pensa no desejo, a gente pensa no desejo, né, como sonhos, né, conquistas, né? A gente pensa nesse motivo. E a necessidade é aquilo que a gente precisa para sobreviver fisiologicamente. E a palavra de Deus ela fala que todas as nossas necessidades serão supridas. Deus ele vai suprir todas as necessidades daqueles que o amam. Mas, né, tem uma passagem em Salmos que deixa muito claro a diferença de necessidade e desejo. E desejo está ligado totalmente ao desejo, né? Ele está ligado totalmente à sexualidade, à liberação do hormônio da serotonina. Quando em Salmos fala, né, que a corça ela clama, né, por a água, né, que ela está ali clamando pela água. A palavra clamar está ligada, né, no original a brama, e o brama é quando a corça ela está gritando para poder acasalar. Então, quando a palavra de Deus ela fala que a minha alma ela clama por ti, né, como a corça anseia pela água, assim também minha alma clama por ti. É esse desejo, né, que a gente precisa entender, é ter todos os nossos desejos estar sendo supridos pela vontade de Deus. A nossa própria serotonina ela vai ser liberada por Deus por causa disso. Essa é a diferença da necessidade do desejo. Fez sentido para vocês? Quem já tinha visto isso já? Então ali no original, ali, quando a corça anseia pela água, assim meu coração anseia por ti. A palavra que está ali de anseio ali é a palavra brama, que no original quando a corça ela está gritando para poder acasalar, para poder ter a relação sexual. Então, essa é a diferença de necessidade e desejo. Por isso, a gente está numa época, né, numa era onde a gente está sempre correndo atrás dos nossos desejos. E cada vez mais a gente está correndo atrás dos nossos desejos. E esse desejo está ligado totalmente à sexualidade. É um desejo tão grande por causa da serotonina que ele fica ligado a isso. Então, o nosso humor muda, as nossas funções cognitivas mudam, o nosso apetite muda por causa da dependência da serotonina. E, né, voltando, né, à parte de alimentar, né, quais alimentos ricos, né, que podem trazer essa liberação, né? Alguns alimentos ricos em triptofano, né, eles podem trazer o aumento da produção desse hormônio, né? E alguns alimentos como carnes, né, vinhos, bananas, tomate, além da prática de exercício físico ao ar livre, tomar sol, passeios, viagem. Então está totalmente ligado ao desejo, né? Tomar um sol ali na praia, ou fazer um passeio, fazer uma viagem, fazer exercício ao ar livre, né? Fora ali da academia, ir ali fazer uma caminhada, está ligado ao desejo. Tomar um vinho, comer ali, né, umas carnes magras, fazer esse consumo de alimentos com triptofano fazem eu liberar mais serotonina. Então é o hormônio ligado totalmente direto à nossa libido.
aos nossos níveis de serotonina, podem mexer no desejo sexual. Quanto mais viciado eu estiver na serotonina, mais dependência da sexualidade, se eu não estiver controlado, se eu não estiver em equilíbrio, eu vou ter. Fez sentido para vocês? Coloca aqui para mim aqui, ó, fez sentido. E o terceiro neurotransmissor, né, o terceiro hormônio, a dopamina, hormônio do bem-estar. Hormônio com ligação direta em conquista e ou metas alcançadas. Você já projetou algo e batalhou para conquistar. Qual o sentimento após essa conquista? É o sentimento liberado pela dopamina, o bem-estar. Então, essa é a função da dopamina, é trazer o bem-estar. E muitas vezes a gente busca, né, o nosso bem-estar no quê? Nos alimentos. Nos alimentos. A sensação era desencadeada por esse hormônio, por isso a importância de ter metas e celebrá-las ao final da conquista. Sempre é importante a gente celebrar a conquista, ser grata à conquista. Isso vai poder liberar dopamina, o seu hormônio do bem-estar. Toda vez que eu sou grato, eu libero dopamina. Então a falta de gratidão hoje faz o quê? A gente não liberar dopamina. A demanda hoje, a pressão psicológica hoje, que a gente precisa produzir, a gente precisa produzir, a gente precisa de produzir mais do que a gente está conquistando, no final a gente não vai liberar dopamina. Do mesmo jeito que toda vez que eu celebro uma conquista, eu libero uma dopamina. Por isso que toda vez que a gente trabalha com o trabalho de coaching, a gente trabalha com metas a curto, médio e longo prazo, para que a gente possa ter liberações de dopamina em todo o processo. Então, quando eu separo as minhas metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, eu conquisto e libero dopamina em determinados momentos de conquista. Eu alcancei a meta a curto prazo, eu liberei dopamina. Vai me dar mais ânimo para seguir a próxima meta. Assim vai me dar mais ânimo para prosseguir a próxima meta. E assim a gente vai construindo as nossas metas e projetando novas metas a partir das conquistas. E o que vai motivar a me manter no processo? A liberação de dopamina. E quais os alimentos, né, que ajudam na produção desse neurotransmissor? São os alimentos ricos em tirosina. Alimentos como ovos, peixe, folhas verdes no geral, brócolis, espinafre, são alimentos ricos em tirosina. São alimentos que podem manter em equilíbrio, né, o nosso físico, a nossa nutrição, para que eu possa estar liberando a dopamina em determinados momentos de necessidade. Por isso, a importância da gente sempre falar de se alimentar saudável, de se alimentar, de se nutrir saudavelmente, buscar alimentos ricos em vitaminas e minerais, buscar alimentos ricos que possam fazer a liberação dessa substância, desses neurotransmissores. E muitas vezes o excesso deles também faz a gente ter uma dependência desses alimentos para que a gente possa, em vez de liberar esse neurotransmissor pela necessidade dele do momento, a gente liberar ele por causa do alimento. E a gente acaba, como uma droga, ficando viciado no nosso alimento. Então, o primeiro neurotransmissor, a endorfina. O segundo neurotransmissor, a serotonina. O terceiro neurotransmissor, a dopamina. E o quarto neurotransmissor, a ocitocina. A ocitocina eu falei esses dias, né, no nosso grupo da Neandertal, né, onde a gente faz ali as discussões, onde a gente faz, né, tem, né, os textos, né, onde a gente discute bastante sobre os assuntos ali, e dentro dessas discussões eu trouxe, né, o conhecimento da ocitocina, que muita gente não conhece hoje, ficou muito conhecido, eu estudei muito, até utilizei a ocitocina para fins estéticos, né, no fisiculturismo, mas hoje muitas pessoas não conhecem a ocitocina. A ocitocina é o nosso hormônio do amor. É o hormônio relacionado ao amor. É a ocitocina. Quando a mãe vai ter o neném, né, a liberação de ocitocina faz ela fazer a contração do útero para poder liberar o neném, para poder parir o neném.
Então é esse hormônio que faz ela fazer a contração do músculo para que ela possa ter o neném. No homem, né, ele aumenta a produção de GF1, ele aumenta ali a queima de gordura, ele aumenta ali a sensação, né, de bem-estar, do prazer ali, e principalmente ele traz situações comportamentais aonde deixa as suas emoções tranquilas, né? Ele pode trabalhar contra a ansiedade, ele pode trabalhar nas suas emoções mesmo. Então, o hormônio com ligação direta no aspecto afetivo, principalmente nas lembranças do comportamento materno. É a primeira hormônio que a sua mãe libera para poder trazer você ao mundo, é a ocitocina. Fez sentido para vocês? Hormônio que gera sentimento de calma e segurança. Por isso, tão importante na hora de regular a ansiedade. Está ligado totalmente à maternidade. Alimentos como legumes, frutas e verduras frescas, alimentos ricos em vitamina C e taurina, como laranja, acerola, peixes, nozes ou feijão, ajudam na liberação desse hormônio. Por isso a gente sempre está falando, né, que a gente precisa consumir alimentos crus, né, alimentos ali, vegetais crus ali, para poder captar todos esses nutrientes para a liberação de neurotransmissores necessários para o equilíbrio do nosso ser, para buscar o equilíbrio do nosso ser, a plenitude, viver a plenitude de Deus na Terra. E é o hormônio que está ligado ao sentimento de calma e segurança. É a ocitocina. Então vocês conseguiram entender hoje, né, com essa aula, a dependência que a gente tem em alguns alimentos por causa não do alimento em si, mas por causa do neurotransmissor que é liberado para mim descarregar alguma coisa nas minhas emoções, para descarregar alguma coisa na minha alma. Então, o que eu faço no físico também reflete na minha alma, e o que eu faço na minha alma reflete no meu espírito. Então, nossas emoções elas estão ligadas totalmente à nossa nutrição. Então, a gente pode dizer que o nosso físico, a gente alimenta ele com exercícios físicos, a nossa alma, a gente alimenta ela nutrindo, né, com os alimentos, a gente nutre a nossa alma, e também o físico, e também a oração e essa dependência, buscando esse relacionamento com Deus, a gente nutre o nosso espírito. Então a gente nutre o nosso tripartido, corpo, alma e espírito. Viver essa vida equilibrada é viver a plenitude de Deus. Em determinados momentos a gente comeu tanto que a gente precisa ficar em jejum. Em determinados momentos a gente está tanto tempo em jejum que a gente precisa se alimentar. Em determinados momentos a gente precisa fazer o equilíbrio de todos os substratos, buscar uma nutrição para o nosso corpo, para a gente buscar o equilíbrio da nossa alma. Fez sentido para vocês? Então vocês conseguiram ver a influência dos alimentos, né, no nosso organismo, principalmente nas nossas emoções? E é isso que foi, né? Essa aula hoje foi focada nessa influência dos alimentos na nossa alma, nas nossas emoções. Muitas pessoas acabam se alimentando compulsivamente pela dependência dos alimentos na produção desses hormônios. Então a compulsão alimentar ela vem da necessidade de uma recompensa rápida, aonde compulsivamente, sem dar tempo, na dependência da liberação desses neurotransmissores, eu vou comendo e vou trocando, e como chocolate, e como uma proteína, e como um carboidrato, e como uma salada, e vou comendo, a hora que eu vejo, eu começo até a passar mal, a ter náusea, a querer vomitar por causa da quantidade de alimento que eu coloquei no meu corpo, desnecessariamente. E o que o meu corpo faz? Mano, você tá louco, para, agora. Aí ele tem que ter, as artimanhas dele para poder expelir aquilo que está em excesso. Para chegar no momento de querer expelir assim, é porque chegou no momento que nem o seu fisiologicamente, nem seu físico, fisiologicamente, você não conseguiu nem usar isso para acumular como reserva energética, pela demanda que está no seu corpo ali. E não é de hoje que a gente escuta isso, Até mencionei nas aulas anteriores que era Sócrates, mas consertando, não foi Sócrates que falou, foi Hipócrates,
que disse 500 anos antes de Cristo já que o nosso remédio seja o nosso alimento e o nosso alimento seja o nosso remédio. Então é isso que a gente tem que buscar, né? No nosso alimento, o nosso remédio. E a diferença de droga para remédio está na dosagem. Nós não podemos transformar o nosso alimento na nossa droga. A gente tem que transformar o nosso alimento no nosso remédio. Fez sentido para vocês? Levanta a mãozinha aqui, coloca aqui, ó, faz sentido, ó. Um grande exemplo para nós é Jesus, né? Mesmo em seu jejum de 40 dias no deserto, quando é tentado pelo diabo, diz que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui tem um ensinamento de Jesus aqui nos mostrando que mesmo que a nossa alma esteja gritando para determinadas liberações de determinadas emoções, de determinados neurotransmissores, a gente tem que aquietar a nossa alma para que a gente possa escutar a voz de Deus e que escutando a voz de Deus a gente consiga buscar toda a nossa dependência e os nossos desejos e nossas necessidades do trono de Deus. E buscando esse equilíbrio nutricional, a gente consiga viver essa plenitude ao ponto de que a gente esteja sensível à voz de Deus e esteja nutrindo o nosso corpo. Para que a gente não fique dependente desses alimentos. Por mais que seja em caráter espiritual, né, podemos entender que quando Jesus diz que não só de pão viverá o homem, mas nos mostra que por mais que o alimento sustente nosso corpo, ele não se deve tornar prioridade para saciar nossas vontades e desejos. E toda vez que a gente busca desejo no alimento, automaticamente como uma droga, a partir do momento que o alimento não suprir nossa necessidade mais, a gente vai buscar em outra droga, uma droga mais forte. Então assim vai desencadeando, né, uma bola de neve, onde a gente não consegue viver fora dos nossos desejos, viver fora de agradar os nossos desejos, o nosso desejo de alma, o nosso desejo da carne, e começa a se afastar de Deus porque a gente está preso no nosso ego, a gente está preso no nosso desejo. Fez sentido para vocês hoje essa aula, gente? Vou finalizar essa aula hoje. Amanhã a gente não vai ter aula, domingo também não. A gente volta na segunda-feira com a 5ª aula dessa temporada. Acredito que vão ser 7 aulas mesmo dessa temporada e vai acabar na quarta-feira. Então, na próxima semana começa segunda, terça e quarta as aulas online aqui. Todas as segundas, terças e quartas, às 20h20. Essas aulas vão ficar salvas para vocês até o final dessa temporada. Depois ela vai ser excluída do meu Instagram para me colocar no meu projeto futuro. Então fica para vocês já que não assistiram às outras aulas, para poder voltar nas outras aulas, pegar o caderninho, pegar o máximo de insight possível, aproveitar que está aqui para vocês poderem já assistir às outras aulas. Então, a frase que eu termino essa aula hoje para vocês é: devemos comer para viver e não viver para comer. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima final de semana para vocês, uma ótima final de sexta-feira. Que Deus abençoe, que você possa ser encontrado pelo amor de Cristo em algum momento dessa aula, que você seja encontrado pela graça maravilhosa dele, infindável dele na sua vida. Domingo agora tem retorno da Igreja Terrila, nosso culto presencial às 18h30 na rua Ormando Salles 297. Você é nosso convidado para estar cultuando a Deus junto com a gente. Deus abençoe, tchauzão, beijo no seu coração. Vocês estão lindos, maravilhosos e magníficos. Esse ano não tem como não estar.